Olá, sejam todos bem-vindos a esse podcast super especial dentro do Meu Médico Especialista. E hoje eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou muito feliz, me sinto, eu e a minha esposa, né, que somos donos dessa empresa, a gente se sente muito realizado hoje de estar recebendo aqui o Dr. Carlos Eurico Pereira. Ele vai estar aqui, hoje nós estamos gravando numa sexta-feira, dia 18/8 de 2023, e amanhã o doutor vai estar com a gente no Iguatemi, no Shopping Iguatemi, no super evento, dentro de uma palestra que se chama O Futuro da Medicina, o Novo Mindset Médico. E ele atendeu o nosso convite, veio a São José do Rio Preto, ele é do Rio Grande do Sul, né? E nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Ele já me disse que não gosta muito de ser chamado de doutor. Então, mas às vezes eu vou errar, porque o meu hábito é tão grande, viu, doutor, que eu estou aqui fazendo isso todo dia, né? Tem problema. Eu visitei mais de 3.000 consultórios, são mais de 800 clientes, né, que passaram por nós ao longo desse tempo todo. Então, assim, às vezes eu vou... E foi muito bom que você já me falou, porque já me deu uma virada de chave, né? E eu já vou te passar a palavra justamente já perguntando sobre isso, né? Sobre essa questão dessa coisa do novo mindset, né? Que o profissional da saúde tem que ter. E assim, primeiro, estou muito grato, muito feliz, demais mesmo. A gente meio que sente também que parece que o nosso sentimento, sabe? Que a nossa empresa está dando uma mudança de patamar. E a tua chegada aqui, ela é esse marco para nós, tá? Então, assim, nós estamos muito realizados mesmo. Para quem não sabe, o Dr. Carlos Eurico, ele é pneumologista, especialista. Ele é autor do livro Muito Além de Plantões, Convênios e Plantões, né? E também ele é coautor do livro Mindset Médico, onde ele, junto com outros profissionais, escreveram uma super obra. São 2 obras importantes. Então, para nós, assim, é motivo de orgulho receber você aqui. Seja bem-vindo, e aqui que seja a sua casa aqui em São José do Rio Preto, que a gente possa te ver outras vezes aqui. Desde o início você sempre me tratou muito bem, lá desde o ano passado, quando a gente começou o contato, e agora quando a Kelly te ligou, você foi muito assim, receptivo com a gente, muito educado. E foi rápido, né? E muito rápido. Em 25 dias, né, a Kelly fez esse super evento, o doutor aceitou, né, encaixou na agenda ali. Doutor, obrigado, viu? Obrigado mesmo, e é um motivo de orgulho para nós. Eu que agradeço, me sinto extremamente lisonjeado com as tuas palavras aí, Renato. Um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que prestigiar as pessoas que ajudam os médicos a continuarem poder fazer o seu trabalho de maneira digna, continuarem à frente do seu mercado, porque muitas vezes para a gente que é médico e que não tem tempo e que trabalha muito, às vezes nos falta a percepção do que está acontecendo no mundo, e é sobre isso que trata o livro, é sobre isso que a gente vai conversar amanhã também. Sim. Lá no Shopping Iguatemi. E muitas vezes ele precisa de alguém que o ajude a enxergar esses novos tempos, essas novas oportunidades, ou mais do que oportunidades, às vezes as necessidades que são prementes, que estão aí, estão batendo na porta, mas que a grande maior parte de nós ainda não enxergou. E eu brinco que às vezes eu sou até meio que um evangelizador, né? É verdade. Mas eu me sinto... verdade. Eu me sinto muito feliz também por poder estar aqui. Agora mesmo estava conversando com teu pessoal aqui, que isso tem a ver com o meu propósito de vida hoje. Sim. Que é ser um agente de transformação na vida das pessoas, especialmente dos colegas médicos, através aí do compartilhamento desses aprendizados que eu tenho tido quando me caiu a ficha, como a gente diz, e que alguns anos atrás eu me dei conta que o mundo estava mudando muito rápido, e que dentro das 4 paredes do meu consultório eu não estava enxergando essa visão de mundo, não estava enxergando essa mudança, e a partir daí eu comecei a tentar entender um pouco mais esse mundo aí, que a gente pode dar alguns nomes para ele, uns chamam mundo VUCA, mundo Bunny, mas quer dizer que é um mundo diferente, que não é mais como sempre foi, e que daqui para frente ele vai ser cada vez mais rapidamente diferente. Como é que a gente se prepara para essa coisa imprevisível que é o futuro, né? Quando eu saí da faculdade, o futuro era previsível. Ser um especialista bastava, né? Hoje isso já não é mais suficiente. Eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje e amanhã também. Doutor, exatamente. Assim, me fala assim, como foi essa sacada? Assim, quando deu esse... Quando caiu essa ficha, assim, como foi? Você teve alguma...
Você lembra desse momento? Ou foi... você é um atleta, a gente talvez não sabe, doutor, é judoca, faixa preta, né? De judô. Então, assim, o esporte está muito presente na sua vida. Mas, assim, como é que foi esse momento que você falou, eu preciso trocar meu mindset, né? Mindset, pessoas, pessoal, é aquela coisa do pensamento, da mentalidade, né? Então, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Atitude mental. Atitude mental. Quando é que foi que... Porque, ó, você fez uma boa faculdade de medicina, uma boa residência, tirou o título de especialista, ou seja, como você disse, a carreira estava ali super bem encaminhada. Uma clínica grande, 2.000 metros quadrados, sendo a referência da minha região. Quer dizer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso. Passei a vida inteira trabalhando para chegar na zona do conforto, e aí o pessoal me pergunta, mas tu tá louco, Eurico? Ficou maluco? Vai jogar tua carreira fora? Então eu escutei muito disso. Vai deixar de ser médico, né? Porque lá, 7, 8 anos atrás, eu comecei a falar e comecei a ver essas coisas e comecei a me envolver com essas questões. Isso eu escutei bastante, né? Então é exatamente isso. E é isso que eu trago para os colegas, assim, eu perdi alguma coisa por ter feito isso. E aí quando chegou a pandemia, a gente sempre tem dúvida, né? A gente faz as coisas com dúvida, a gente faz as coisas com medo. A gente costuma brincar, né? O empreendedor, aquela coisa, vai com medo mesmo, mas vai, né? E quando chegou a pandemia e que a minha clínica ficou 1 ano praticamente fechada, porque 2020 no Rio Grande do Sul não teve Covid, só que o Brasil inteiro parou. E nós somos um continente, só que nós tivemos a mesma regra para todo um continente. E lá na ponta do país as coisas não estavam acontecendo ainda, não tinha Covid. Não chegou lá nesse momento. Enquanto que no norte, nordeste, a coisa estava explodindo. Região central, sudeste, as coisas estavam começando, mas o sul não tinha nada. Então, em 2020 a gente parou completamente. E aí, com toda a bagagem que eu já tinha conseguido estudando essas questões, eu fui para o digital. Eu criei mentorias individuais, mentorias coletivas, fiz cursos pela internet, me tornei aí mais digital ainda, e foi o que conseguiu com que a gente conseguisse manter a clínica aberta, o dinheiro que entrava das outras coisas que a gente estava fazendo, e no mesmo dia que foi aprovada a telemedicina para ser praticada no Brasil, teleconsulta, eu comecei também a fazer teleconsulta. Por quê? Porque eu já estava preparado. E onde é que surgiu, que foi a tua pergunta, esse start? Por isso que eu acredito muito que uma fala, uma palestra, um evento, uma conversa, um podcast, pode às vezes ser aquela fagulha, né? Sim. Aquele despertar, porque para mim foi da maneira mais desproposital, assim, porque eu estava envolvido com o esporte, tu mesmo disseste, né? E a gente tinha um trabalho grande social com crianças carentes na minha cidade. E um amigo fisioterapeuta que trabalhava como voluntário no projeto disse assim, tô fazendo um curso aqui em São Paulo, Eurico, a tua cara, tu gosta de falar para as pessoas, tu gosta de dar palestra, tu gosta de dar aula. É um curso de palestrante com o professor Roberto Chiniachik, um médico, psiquiatra, autor, e agora vai ser na Páscoa, acho que isso era 2015, 2016, uma coisa assim, e eles vão escolher pessoas que trabalham com projetos sociais para vir fazer a parte presencial desse curso, que era uma parte online, uma parte presencial, em São Paulo. E, poxa, manda aí um áudio dizendo, um vídeo, o que tu faz no projeto, como é que é o projeto, escreve uma... E aí, muito mais por respeito ao meu amigo, eu fiz. E o professor Roberto Chiniachik, eu fui um dos escolhidos para ir fazer esse curso. E é aquela coisa de médico. Puxa vida, e agora? O que eu fui mandar esse negócio? Cheio de coisa para fazer, cheio de paciente internado. Puxa vida. Arrumei pra cabeça. Agora eu vou ter que ir, né? E aí cheguei lá e aí aquela coisa assim, eu não vou me abraçar em ninguém nesses negócios de autoajuda aqui, tô fora. E cheguei lá, não era nada daquilo, e na verdade era um evento super bacana, finalizando um curso que chamava Negócio de Palestras, do professor Roberto Chiniachik, onde que eu escutei as primeiras vezes falar efetivamente de startups, da importância do marketing, que o vídeo era, na época a gente falava de blog, falava isso, não, daqui para frente é vídeo, E lá mesmo eu já botei no Facebook, na época, disse assim, preciso de uma agência de marketing para fazer a minha parte de marketing da clínica. E aí choveu todas as agências da região lá. E uma amiga
que tinha, quer dizer, hoje grande amiga, mas na época era minha paciente, e disse assim, Eurico, eu já tive agência, coisa e tal, vamos tomar um café? E aí ela estava voltando de um mestrado de negócios em Portugal, era relações públicas, e eu disse, eu estou me envolvendo com isso, eu já tive agência, parará, mas será que... E aí, na verdade, o que ela queria fazer era mais ou menos o que eu estava procurando. A gente se tornou praticamente parceiros, começamos aí o trabalho na época juntos, e aí ela foi meu braço direito no sentido de eu começar a navegar, a gravar os primeiros vídeos, criar o canal no YouTube, e aí tudo começou com um grande aprendizado e que hoje ocupa aí uma boa parte do meu dia a dia, da minha rotina, e que, como os meus pacientes mesmos dizem, né? Doutor, o senhor está muito mais sorridente agora no consultório. Que legal. Então eu tirei a gravata, que eu a vida inteira atendi de gravata, terno, gravata, tirei a gravata, fiquei mais próximo das pessoas. As pessoas hoje chegam na clínica dizendo assim, eu lhe conheço do vídeo, eu já lhe vi na internet, o meu filho mostrou um vídeo seu. Ou seja, as pessoas já chegam na clínica, mesmo as que não me conhecem, já me conhecendo por causa do digital. Isso que hoje eu quase não falo mais para paciente. Então, nas redes da minha clínica eu ainda faço alguma coisa, eu fiz bastante no início, mas hoje eu trabalho basicamente falando para colegas médicos, né? Embora isso seja um público às vezes bastante difícil, porque a grande parte de nós, como eu te disse no início, ainda não enxergou a necessidade dessas coisas, e se eu falasse para paciente, hoje eu tinha, quem sabe aí, uma centena de milhares de pessoas me acompanhando, mas como eu falo para médico, não cheguei, acho que nem 10 mil pessoas aí, mas todo mundo é da área da saúde, pessoa bem nichado, então o meu público ele é bem próximo a mim. Infelizmente, né, doutor? Doutor, e assim, uma outra coisa importante, que eu tô vendo na tua fala, como é que um pneumologista, que é importante isso, né? Olha só, pessoal, ele é um médico raiz mesmo, assim, pensando, né? Porque a gente tem hoje digamos assim, algumas vertentes da medicina, que é essa parte da nutrologia ou da própria estética, né? As pessoas precisam, acabam tendo que se expor mais, né? E como é que um pneumologista, que é aquele médico raiz mesmo, que está lá com o consultório com gente doente, né? Ali que tem o dia a dia, como é que foi isso para você? Porque talvez assim, hoje eu olhar, eu sigo muito Instagram, e ver lá um cirurgião plástico, ter uma ação forte no digital, legal, né? Agora, como é que um pneumologista conseguiu fazer isso? Porque, digamos assim, a quebra do paradigma foi muito maior, na minha visão, né? Eu que todo dia a dia fazendo isso, vendo isso, é muito maior. Na verdade, eu comecei muito com esse propósito, esse intuito de levar informação de qualidade para as pessoas. E aí tem muito a ver com o IQS Saúde, né? Sim. Informação que salva. Então, foi com esse propósito que eu comecei. Então, comecei a levar para as pessoas aquilo que eu tinha. Então, como eu queria entender esse mundo, eu queria aprender a lidar com vídeo, eu queria aprender a divulgar. Eu sempre tive muito essa sensação da necessidade de deixar um legado, né? Talvez tenha sido lá meu velho, quando eu era criança, ficava me dizendo aquela história da gente tem que, plantar uma árvore, criar um filho, escrever um livro, né? Yeah. E aí eu sempre tive muito essa coisa de deixar um legado, de atingir as pessoas, sempre foi um sentimento que eu tive, assim, de que eu precisava chegar a mais pessoas. E aí eu vi nisso uma oportunidade das mídias sociais, da internet, me ajudar nesse sentido. Então eu comecei levando aquilo que eu tinha. Que o que era? Era as coisas do esporte. Então comecei gravando vídeo contando a filosofia do judô, as questões de liderança que o esporte te traz, várias questões de humildade que o esporte também te traz, a necessidade da disciplina, da consistência, né? E eu trouxe também essa educação do esporte também para o digital, porque não adianta você criar uma página na internet, não adianta você criar um Instagram, um canal no YouTube e você não ter a consistência. Então, eu acho que essa é a grande dica para quem está entrando nesse mundo digital, que você precisa ter disciplina e consistência, porque resultados reais, eles levam tempo, né? Sim. Eu digo para as pessoas que a gente fala de gestão, poxa, um consultório para dar certo, a gente está falando de 3, 4, 5 anos, então tu não acha que vai chegar no digital e em 1 ano, 6 meses, tu vai ter
um super resultado. É uma construção. Então, a gente vai construindo uma autoridade nos meios digitais e isso com certeza vai te trazer um resultado se tu tá levando para o digital os teus valores pessoais, se tu tiver valores legais, bacanas. E por isso que eu sou contra a questão dos... Sempre me perguntam, né? E eu acredito que isso deve ser uma pergunta recorrente para ti. E tu me corta, por favor, Renato, que eu falo muito que eu sou palestrante, só começo, não teria nem perguntar nada. Mas é isso que é o objetivo. Né, Maria Laura? A gente quer que o doutor fala, né? Pode falar, fica à vontade. A Maria Laura tá aqui ajudando ela e o Marquinho aqui. O objetivo é esse mesmo, tá certo. E o pessoal pergunta, então eu tenho que ter um perfil profissional e um perfil pessoal? Eu digo, por quê? Tu é duas pessoas? São twins, né? Não, cara, tu é uma pessoa só. Ou seja, minha rede social é minha rede social. Eu vou levar a pessoa e eu vou levar o profissional ali para dentro. Por quê? Porque nós somos um ser humano e as pessoas não querem se relacionar com uma máquina ou com um técnico. E isso é uma das coisas que a gente não se deu conta ainda como médico especialista. A gente ainda acredita, e isso é um pensamento retrógrado, antigo, do século passado, de outra época, que não é mais a época que a gente está vivendo, de que ser tecnicamente bom era o suficiente. Então, ser tecnicamente bom hoje não é o suficiente se tu não levar essa tua competência, essa tua capacidade para as pessoas, que as pessoas não conhecerem o quão competente que tu é. E mais ainda, tu vai ter que desenvolver outras habilidades, porque não adianta tu ser tecnicamente bom, como eram às vezes alguns colegas do passado, e arrogante, prepotente, se achando o bambambam. Na verdade, as pessoas procuram bons seres humanos para se relacionar. E eu até, se você é a única opção na minha região, como era no passado, o único especialista, eu posso até me sujeitar a ir num cara estúpido, mal educado, arrogante, porque eu vou precisar dele. Mas hoje, com o mundo digital e a possibilidade de eu alcançar qualquer especialista em qualquer lugar do mundo a um clique, é muita prepotência ou burrice um médico achar que ele ser tecnicamente bom basta. Então a gente está vivendo a época da medicina 5.0, que é a tecnologia mais a conectividade. Então, nós já passamos a fase da tecnologia, que era nos anos 2000 com a internet, e hoje a gente é tecnologia com conectividade, ou seja, o mundo está completamente conectado, tanto é que eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul para estar aqui hoje, e do interior do Rio Grande do Sul, às vezes eu vou falar em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, ou seja, não interessa o tamanho da nossa aldeia, não interessa de onde a gente esteja, a gente tem a possibilidade do digital atingir as pessoas. E é isso que o médico precisa entender. Exatamente. E esse é uma grande vitrine e que a gente precisa estar na vitrine. Quando a gente critica que só tem coisa ruim, que só tem gente que está vendendo coisas irreais, etc., é porque talvez os que sejam bons ainda não ocuparam o seu espaço. Então, em vez de ficar reclamando dos ruins, você tem que colocar a sua capacidade, a sua competência dentro do digital para que as pessoas também te alcancem e possam usufruir dessa tua capacidade, né? Doutor, sabe uma coisa legal que eu vejo assim, está na tua fala, perfeito, assim, parece que a gente já se conhece tanto tempo, né? Porque o que você fala está muito alinhado com o que a gente vive, né? E eu e a Kelly, a gente tem eu vivi já comecei a visitar médico na antiga BIC Química do grupo Altana Pharma, na época era... e desde 1997, eu fiquei em 97, 91, até o ano de 2001, quando eu entro no Grupo Votorantim. Então aí depois eu volto para a área da saúde, né? E uma coisa que na tua fala é muito interessante, é assim, hoje tem muito médico que ele é uma referência na medicina, né? Por conta da carreira, por conta do currículo, por conta do que estudou, né? Só que hoje a internet e principalmente o Instagram, aí no caso, deu voz para todo mundo, né? E aí esses caras muitas vezes eles ficam entre as nervosos, chateados, ou sei lá, se sentem inferiorizados porque alguém que não tem um currículo como eles tá lá no Instagram falando, né? E é uma coisa que a gente tem aqui muito na nossa não só falando, mas chamando a atenção das pessoas e enchendo seus consultórios. Exatamente. Aí uma das coisas que eu sempre falo, que eu queria que o doutor pudesse falar isso, ver o que você pensa. Por exemplo,
que eu falo para eles assim, ó, o mais difícil vocês já fizeram, na minha opinião, que é se tornar uma referência presencial, uma referência na medicina, na técnica. E a gente tem que migrar essa referência para se tornar uma referência digital. Porque não tem como, na minha visão, e não sei se o doutor concorda, é irreversível. Não vai, o Instagram não vai voltar para trás, o Google não vai voltar, o Facebook aí, o TikTok, ou seja, isso é isso mesmo. E o que está por vir que a gente nem sabe o que é, né? Na verdade é exatamente isso, Renato. O que a gente pode até se apropriar de um exemplo. Lá atrás, as empresas, por exemplo, vamos pensar numa maneira antiga de se pensar marketing, né? Então, marketing, o que era? Era publicidade, era propaganda, né? É vender algo para as pessoas, mesmo que as pessoas não precisem daquele negócio, mas eu preciso vender. Então, essa era um marketing antigo, né? As empresas antigamente inventavam produtos que achavam que as pessoas poderiam comprar e depois tinham que se virar para vender esse negócio para todo mundo. E essa é uma época antiga e nesse momento passou por uma mudança nas empresas, em que as empresas começaram a entender que as pessoas estavam mais interessadas em empresas que tinham motivo para existir, que tinham um propósito, que falavam alguma coisa para as pessoas. Exatamente. E aí veio um monte de empresa que trouxe o seu propósito, divulgou o seu propósito. Só que os dias de hoje, o fato de tu ter um propósito bacana já não é mais suficiente. E aí vem o que a gente lê nos livros de empreendedorismo, que é o propósito transformador massivo, né? O PTM em português, o MTP no inglês, né? Ou seja, não adianta eu ter propósito, mas esse propósito ele tem que estar alinhado às novas tecnologias. Ele tem que estar alinhado àquilo que vai levar essa mensagem para as pessoas. Então, nenhuma religião, nenhuma canal de educação, absolutamente nada hoje pode abrir mão do digital, porque senão está condenado a desaparecer, virar peça de museu, ser um dinossauro. E os médicos, às vezes, a gente ainda tem reticências, a gente ainda luta contra isso, porque a gente não está enxergando a onda que está vindo aí. E esse é o grande legal assim, da parte exponencial, quando tu entende as coisas, tu entende a velocidade das mudanças, tu está mais preparado para surfar a onda, sem que tu caia, né? Sem que tome ali como é que o pessoal do surf diz, né? Que tu vai tomar um caldo. Um caldo, né? Por quê? Porque tu tá remando contra. Então, não adianta a gente lutar contra. Ele já tá aí, né? É realidade e já tá quase deixando de ser realidade, já tá quase ficando para trás, já tá quase ficando velho. Ou seja, o que tá por vir até daqui para frente? Então, agora é inteligência artificial. A internet já foi. Hoje não existe empresa que não seja internet. Então, eu acredito que também não deveria mais existir instituição de saúde ou médico que não esteja na internet ou que não use a internet a seu favor. E daqui para frente agora é a inteligência artificial, que é a nova grande onda que está vindo aí e que a gente vai ter que embarcar nela. Então não adianta ficar brigando contra o chat GPT, não adianta ficar brigando. Por quê? Porque faz parte do dia a dia, a gente vai cada vez usar isso mais e aí a gente tem que entender. Porque quando a gente entende, a gente começa, primeiro, tu começa a se tornar protagonista. Então, quanto mais eu entendo e vejo as coisas novas, eu mais me torno protagonista. Ou seja, eu vou me tornar uma referência. No início, não existe diferença entre tu estar errado e tu estar à frente do teu tempo. Então, esse é o grande barato, né? Então, no momento, o pessoal te critica, te diz que tu tá louco, como foi comigo lá no início. Agora virou blogueirinho, virou não sei o quê. E agora o pessoal vem perguntar, como é que tu faz? Quem é que faz para ti? Não sei o quê, posso fazer aula contigo? Mas por quê? Porque lá atrás a gente começou essa jornada. Então, tá mais do que na hora do colega médico entender a necessidade disso, premente, e deixar o preconceito de lado, porque a gente tem muito dogma, tem muito preconceito. Eu acho que no meu primeiro livro ali, Muito Além dos Plantões e Convênios, eu dedico um capítulo só a falar sobre os paradigmas, né, e os dogmas que a gente tem dentro da medicina, porque a vida inteira nos botaram várias minhocas na nossa cabeça, que sucesso e medicina não combinam, dinheiro e medicina não combinam, e tem um monte de coisa ali, e vem o tal do sacerdócio, que tudo são coisas que nos atrapalham muito hoje de estar à frente do nosso mercado. E aí a gente vem sendo devorado pela parte comercial, por um monte de
atores ou intermediários na área da saúde que entendem o grande business que é hoje a saúde, e tu não precisa, por ser business, tu não precisa desumanizar, tu não precisa, é bem pelo contrário. Quando tu entende que isso é um business e tu entende o papel da pessoa, do ser humano, do cliente, que antigamente era chamado de paciente, eu odeio esse termo, não uso mais paciente, porque quando eu entendo o papel do cliente, todo mundo quer servir o cliente da melhor maneira possível. Sim. E aí aquela pessoa que antes era paciente, ficava esperando 1 hora na minha sala de espera, levava 1 mês para agendar a consulta comigo, saía do meu consultório com uma letra, uma receita que ninguém entendia o que estava escrito ali. Essa pessoa hoje, eu vou fazer tudo para que ela não passe por isso, para que ela seja o meu cliente e para que ela me recomende para as outras pessoas, porque hoje o marketing está no nosso cliente, está nas pessoas. Exatamente. Doutor, uma pergunta importante, assim, no teu livro, na verdade, eu cheguei até você porque eu sou um estudioso dessa área, eu li vários livros, né? Agora estou para soltar o meu, que vai chamar, vou contar um pouco da história que vai chamar Do Impresso, já está pronto já. É do impresso ao digital, né? Nós começamos com revista impressa e hoje nós estamos no digital. E... eu quero um autografado. Por favor, nós vamos fazer muita coisa junto, já senti essa sinergia, se Deus quiser e o doutor concordar, a gente chegar aí, eu acho que nós podemos ter uma sinergia muito boa. Mas só vou concordar se tiver esse doutor da frente. Então vou mudar aqui, vamos lá. É Eurico, né? Você prefere o Eurico, né? Carlos, Eurico, qualquer coisa. Porque o doutor, né? Antes que o pessoal então, está escutando assim, por que tu não gosta de doutor? Porque tu não é médico. Na verdade, assim, de onde é que vem a questão do doutor, né? As pessoas, é para quem tem doutorado. Na verdade, o doutor, ele vem muito antes, é uma questão histórica, vem muito antes de ter doutorado, de títulos acadêmicos. As pessoas eram tão escassas, as pessoas que tinham um diploma universitário no nosso país ou no mundo, que eles viravam doutores, né? Então, eram doutores naquela área. Porque na época o conhecimento, a academia te entregava todo o conhecimento existente na época, que não era muito, e tu te tornava um doutor, e as pessoas tinham esse respeito. Então, qualquer pessoa, se fosse, eu me lembro de chamar de doutor o meu avô, que era agrônomo, então todo mundo que tinha um título universitário era chamado de doutor, né? E na medicina ele resistiu ao longo do tempo, por questão até de respeito ao papel do médico, né? O que o médico representa em relação à saúde das pessoas, o empenho do médico, etc. Então não é feio que a gente seja chamado de doutor, a gente não pode achar que isso seja ruim, é uma forma de respeito. Então, só que quando eu me envolvo com inovação, eu entendo que o título não vale nada, entende? Quando a gente sentar numa mesa entre iguais, e não vai interessar quem é isso, é mais aquilo, vai interessar quem tiver a maior capacidade de argumentar, de trabalhar em equipe, de ter conhecimento e saber aplicar e usar esse conhecimento. Então, quando a gente fala de título, a gente está falando de vaidade. Então, no Brasil, a gente ainda trabalha muito a questão da vaidade do título, das minhas publicações, dos meus trabalhos, o meu currículo Lattes. E o mundo já não está mais tão interessado em papel, em título. Tem empresa contratando gente sem diploma, porque está interessado em gente que faz. Exatamente. Né? Em gente que tem conhecimento, gente que é capaz de fazer a diferença, de executar bem feitas as coisas, de saber conviver com outras pessoas. Eu acho que isso é que faz a diferença. Então, hoje eu prefiro ser chamado pelo meu nome do que ter um título, porque o meu nome é a minha marca, eu sou um CEO de mim mesmo. Né? Então, eu não trabalho o nome eu tenho o nome da minha clínica, eu tenho o nome da minha empresa de educação, eu tenho um monte de nomes, fantasias nos meus CNPJs, mas eu trabalho o meu nome, porque eu sou CEO da minha marca pessoal, e eu acho que é extremamente importante para o médico trabalhar a sua marca pessoal. E aí tu não precisa de título nenhum, porque o teu nome representa os valores que tu tem. Eu acho que esse é o mais importante. Cara, faz tanto sentido, porque assim, tô quebrando um paradigma aqui para mim, né? Porque você imagina, eu venho quantos anos, né? Dentro dessa área, visitei tantos consultórios e eu li o teu currículo e tá escutando isso de você, para mim isso é uma coisa assim que já é a realidade, como você disse. E se as pessoas não se antenarem para isso, dias teve um outro médico aqui, ele falou para mim assim, Renato, médico precisa gostar de gente. Se o cara não gostar de gente, ele tá fora e vai ficar fora, porque talvez no primeiro momento ele até engana, mas ele não vai conseguir ficar enganando por muito tempo, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. Bora. Eurico,
Carlos Eurico. Carlos Eurico ou Eurico? Eu gosto do Eurico. Eurico, eu já vi que as pessoas também chamam bastante de Eurico. É possível mesmo um médico não depender de plantão e convênio? Com certeza, né? Então, tu pode traçar diversas estratégias. O importante é tu ter um planejamento, ter uma estratégia de carreira. E o médico não tem planejamento nem estratégia de carreira, a gente age por intuição e a gente vai pegando os empregos que aparecem e depois que a gente pega aquele osso, a gente vai tirando tudo que tem naquele osso e depois a gente fica chupando o osso a vida inteira, porque eu já criei toda a minha estrutura, as contas que eu tenho para pagar, os meus financiamentos, baseado naquele osso ali que eu peguei lá atrás. Então, quando eu não tenho planejamento, eu acabo, às vezes, não conseguindo largar aqueles primeiros plantões, aqueles primeiros convênios, porque a minha vida está tão enredada neles que eu não consigo mais sair deles, eu fico neles a vida inteira. Agora, quando eu penso uma estratégia, eu disse assim, eu posso até usar os plantões e convênios para, primeiro, eu tenho que gerar renda ativa para mim poder depois ter uma renda passiva, eu tenho que ganhar dinheiro. Então, eu também preciso que as pessoas me conheçam como médico para eles poderem entender e me dar autoridade e a minha reputação aumentar. Então, às vezes, o convênio, quando ele faz parte de uma estratégia, ele pode ser muito positivo, no sentido de as pessoas na minha região não me conheceriam se eu não tivesse trabalhado em ambulatório pelo SUS, se eu não tivesse atendido os convênios mais populares. Por quê? Porque foi ali que, quando eu atendi muito bem aquelas pessoas, o meu nome cresceu. Então, se o médico vai atender um convênio ou vai atender pelo SUS e ele vai tratar mal as pessoas, ele vai matar a reputação dele. Agora, quando tu faz isso com empenho, com vontade, com realmente o desejo de ajudar as pessoas percebem isso, que é autêntico, o seu esforço, você pode até errar, às vezes. A pessoa, a medicina não erra, às vezes erra. Tu não pode errar, às vezes, com algo grave, que vai tirar a vida de uma pessoa, mas até isso, às vezes, acontece, né? Nós somos seres humanos. A gente treina todo dia para não errar, mas às vezes acontece, né? O melhor jogador do mundo erra pênalti em momentos importantes, né? Mas ali também tem a estratégia de que tu te preparou tanto que às vezes tu erra, mas tu consegue contornar os erros e as coisas funcionam bem, né? E medicina é uma caixa de surpresa, porque tu tem várias maneiras diferentes de chegar, às vezes, no mesmo fim. E a gente pode ter 10, 15 médicos que tiveram formação muito semelhante e cada um deles tomar decisões diferentes, mas ter um fim, um resultado bacana, legal, né? Às vezes a gente não entende porque com a mesma receita na mão, os mesmos ingredientes, um chefe de cozinha consegue fazer um prato completamente diferente. Essa é a arte do negócio. Exatamente. E a medicina é isso, é uma arte baseada em ciência. Então a medicina baseada em evidências, ela é muito importante. Porque sem a ciência é empirismo, charlatanismo, seja lá o que for. Só que a gente tem que ter um cuidado, e isso só a maturidade, me envolver com a inovação me trouxe. Porque lá atrás, quando eu estava só sobre o viés da academia, o viés da ciência, o viés das sociedades médicas, qualquer coisa diferente eu via com maus olhos e eu apontava o dedo como todos os meus colegas hoje ainda fazem. Eu dizia, isso aí não é medicina, isso é charlatanismo, isso aí é não sei o quê. E aí passam-se os anos e aquilo que às vezes a gente apontava o dedo passa a ser algo que faz parte, uma especialidade médica, é algo que é tão ciência quanto qualquer outra coisa que a gente está fazendo desde sempre. E aí tu começa a entender que às vezes a gente tem que olhar com outros olhos aquilo que é novo e que é diferente. Porque talvez logo ali na frente isso seja algo tão científico quanto aquilo que a gente sempre fez, só que ainda não teve tempo para ser provado. Então, quando que na tua visão o paciente vai estar disposto a pagar particular, seja uma consulta, seja uma cirurgia ou um procedimento? Beleza. Bom, aí voltamos ali eu acabei divagando, falei um monte de coisa, a gente voltou lá dá para viver sem plantões e convênios? Com certeza dá. Primeiro a gente tem que fazer umas escolhas, né? Então, quando a gente quer se gratificar muito, especialmente no início da carreira, eu estudei muito, me ralei muito, foi difícil passar no vestibular, o curso foi muito ralado, a residência foi difícil, eu faço um monte de plantão, e aí o que tu quer? Quer te gratificar, e tu vai lá e compra o carrão, a casa na praia, o apartamento, não sei o que, te enche de dívida.
E aí tu vai passar a vida inteira dando dinheiro para o banco, para financeira, seja para quem for, né? Para concessionária. Então, se tu não tiver essa preocupação de gratificação, tu tiver a vida rica mais simples que tu puder ter, tu te organiza financeiramente, tu tem que aprender algo muito importante que todo aluno de medicina, na verdade todo ser humano, todo cidadão deveria aprender, que é sobre finanças e investimentos. E aí tu começar a fazer as escolhas corretas, tu consegue, num tempo curto até, parar de fazer plantão ou mesmo parar de atender convênios. Aí tu tem que ter a coragem suficiente para fazer isso, o planejamento. Por isso que é que nem aplicar em bolsa. Vamos dar um exemplo. As pessoas acham que precisa muita ciência. Não, tu tem que ter uma estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é essa, eu sigo a estratégia. Caiu, subiu, não interessa, eu tenho uma estratégia. Eu sigo comprando aquilo que faz parte de eu comprar e dentro da minha estratégia eu vou vender aquilo que eu tenho que vender e não me interessa se subiu, se baixou, etc. Porque eu tenho estratégia. Então a carreira, tu tendo uma estratégia, não interessa. Tá me dando dinheiro, isso aqui tá legal. Não, mas isso aqui é o meu stop. Eu ia chegar nessa quantidade de dinheiro aplicado, isso aqui. A partir daqui, eu não quero mais atender uma consulta a cada 15, 20 minutos. Eu quero fazer 1 hora de atendimento. Eu quero entregar excelência para as pessoas. E quando é que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Primeiro, quando tu tiver autoridade suficiente para isso. Segundo, quando tu não entregar uma commodity, ou seja, aquilo que todo mundo entrega, que é a parte técnica, atendimento, e as pessoas não percebem muita diferença entre um médico mediano e um médico excelente do ponto de vista técnico. Agora as pessoas percebem muito a maneira como elas são tratadas e a experiência que elas têm nos serviços onde elas vão deixar lá o seu dinheiro, onde elas vão consultar, onde elas vão... E aí tem a comparação. Então hoje a saúde ele é um serviço extremamente caro, com uma jornada das pessoas extremamente difícil, cheia de atrito, e que não entrega aquilo que as pessoas muitas vezes estão buscando. Nós estamos vendo a era da experiência. O que as pessoas querem ter? Experiências positivas. Então, por que às vezes, e aí o pessoal critica, o pessoal que trabalha com parte de nutrologia, com estética, os biomédicos, o pessoal que está fazendo, atuando nessas áreas, porque eles entregam o quê? Experiência, excelência, e todo mundo gosta de ser bem tratado. E aí é por isso que essas pessoas ganham mercado. E aí a gente, em vez de apontar o dedo, a gente tem que olhar para eles e aprender com eles. Por que eu não posso trazer isso para dentro da minha clínica como clínico? Eu sou clínico. Agora eu consigo entregar algo muito mais do que a grande maior parte dos meus colegas. Por quê? Porque a gente olhou o que estava acontecendo ali fora, olhou para essas pessoas e a gente sempre tem algo a aprender com essas pessoas. Então, o pessoal tem uma super exposição nas redes sociais, o pessoal que trabalha com fulaninho, faz isso, faz aquilo, que absurdo. E aí tu presta atenção no que o fulaninho está fazendo. Presta atenção no que os clientes que estão procurando o fulaninho estão te dizendo. A gente não quer ouvir falar de doença. A gente quer ouvir falar de saúde. A gente quer manter a saúde. E a geração que está aí é essa, uma geração que não quer... É ruim, é chato escutar sobre saúde, sobre doença. As pessoas querem saber como se manterem saudáveis, as pessoas querem ser felizes, querem ficar bonitas, né? Então, como é que eu crio experiências positivas, mesmo tratando doença, para que as pessoas se sintam acolhidas, que elas queiram me procurar e queiram pagar aquilo que eu propor para elas? Porque elas não vão mais estar enxergando o preço. Elas vão estar enxergando o valor do que a gente entrega para elas. Então, quando eu enxergo valor em alguma coisa, eu pago o que quer que seja. Então, a gente tem aqui os nossos aparelhos celulares, né? Por que eu escolho? Eu sou um fã da Apple desde sempre. Por quê? Porque me entrega experiências, me entrega facilidade, me entrega um monte de coisa que facilita a minha vida. É a experiência que me entrega. É um produto que tem um design bonito, me entrega uma experiência, eu chego numa loja, sou bem atendido, dá uma creca, o pessoal vai lá e resolve, troca a tela, faz um monte de coisa, e eu sou muito bem acolhido. É caro, é caríssimo, né? Ainda mais aqui no Brasil, mas nos entrega algo que talvez outras empresas, outras marcas não consigam nos entregar. E a gente vira fã, né, incondicional dessas marcas e a gente se torna promotor dessas marcas. Então é isso. Como é que como médico eu consigo ter uma marca tão forte, uma marca pessoal, personal branding, que os meus clientes vão se tornar fãs da minha marca
e se tornarem promotores da minha marca. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como que eu posso fazer isso? E isso realmente, para a área da saúde, é muito difícil, né? E especialmente para os médicos, porque vem disso desde a faculdade, né? Como você disse, tem uma cultura, né? Desse do doutor, de ser uma celebridade, de tudo isso é um dificultador, né? Começa no modelo, né? Então, primeiro a gente, quando os cursos de medicina ensinarem os seus alunos não a tratar os pacientes do SUS, porque a gente é treinado na universidade para tratar pessoas da saúde pública, do SUS. Só que aí o que acontece? É humano porque a gente se dedica para o SUS. E muitas vezes o que tu vê é um comportamento desumano, porque as pessoas não estão olhando para o cliente, elas estão olhando para alguém que é obrigado a estar ali, que precisa daquilo ali e que tu é a tábua de salvação dela. Agora, quando eu vejo aquele ser humano que precisa de um serviço de saúde como é alguém que, para quem eu estou fazendo quase um favor para ele, quando eu saio dali, eu vou acreditar que todo mundo que vai me procurar, eu estou fazendo um favor para essa pessoa. Então, quando a mentalidade dentro do curso de medicina mudar, de que aquele ser humano que está ali é a coisa mais importante, que ele é o cliente, e através dos impostos, o pagador de impostos está pagando toda aquela estrutura, está pagando o salário das pessoas que estão ali, etc, etc, isso muda completamente. Eu acho que a gente tem um exemplo bem bacana aqui do lado aqui de Rio Preto, que eu posso dar, que é Barretos, Sim. que tem uma instituição que é o Hospital do Amor, que é um hospital que só atende SUS, e que é um local de super excelência em todos os quesitos, né? Então, é isso que a gente precisa, de exemplos de excelência, mesmo dentro da saúde pública. Só que aí tem um monte de problemas. Por quê? Porque o aluno vê no seu exemplo o professor. Nada contra o professor universitário, já fui professor universitário há muito tempo, mas quando o meu modelo é o professor, o que eu quero ser? Professor. Eu quero fazer concurso, eu quero entrar para uma instituição pública, para uma universidade, eu quero dar aula. Só que a grande maior parte de nós não vai ter oportunidade de ser professor e eu vou cair no mercado. Né? E aí eu tenho 70% SUS e eu tenho 30% de mercado privado. E aí, quando eu caio no mercado, como é que eu me comporto? Eu fui treinado para me comportar no mercado? Então, eu não fui treinado para me comportar no mercado. Eu não aprendi nada sobre gestão, como ter um negócio e eu vou abrir um consultório. Então, são todas essas nuances que dificultam muito quando a gente vai realmente entrar no mercado e a gente vai conseguir fazer a diferença. E aí, eu não me espelho naqueles colegas que estão no mercado e que estão fazendo sucesso e que estão fazendo as coisas de uma maneira diferente. Aí eu começo a olhar para esse cara que faz marketing como se aquilo fosse uma coisa ruim. O cara que se divulga a si mesmo, aquele profissional que está nas mídias, não, esse é um midiático, ele quer aparecer, presta atenção, olha para essas pessoas, aprende, isso aqui, a dancinha do TikTok, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem a ver com teus valores, beleza, tu não precisa fazer o que os outros estão fazendo, mas presta atenção, por que as pessoas estão gostando daquilo? Por que as pessoas estão prestando atenção naquilo? Será que nós médicos não somos muito sisudos e a gente esteja muito distante das pessoas? Então, será que eu me humanizar um pouquinho e eu estar mais solto, mais leve, né? Tem uma frase que eu roubei, tem um slide meu, quem me conhece sabe, roubei do Facebook de um fisioterapeuta de Nova York que trabalha com fisioterapia, reabilitação pulmonar online, que é uma frase que atribui a Marilyn Monroe, né? Que diz que eu prefiro ser extremamente bobalhão, do que ser um chato, algo nesse sentido, né? Por quê? Porque eu prefiro ser ridículo do que ser boring, né? Do que ser um chato. Porque o médico, às vezes, ele é um chato. Ele é sisudo, ele tem uma postura longe das pessoas. Então, dono da razão, né? A gente vê consultórios hoje que tiraram a mesa do médico. O médico, ele atende sentado de frente para as pessoas, né? Então, isso começa a quebrar o gelo. E tanto é que, só para finalizar essa parte aqui, essa conversa, tem, se eu não me engano, acho que é no livro No Foco, no livro do Daniel Goleman, que ele cita lá uma situação de que a diferença entre os médicos que são mais e os que são menos processados. Então, pesquisas mostraram que os dois tinham as mesmas capacidades técnicas, os dois cometiam os mesmos tipos de erros, mas por que uns eram mais e outros menos processados? O que diferenciava não era a quantidade de erro, não era a capacidade técnica.
era que aqueles que não eram processados se comunicavam melhor com seus clientes e davam espaço na consulta para o cliente conversar mais, falar mais, especialmente espaço para risada, descontração. Então, o que o TikTok, o que o doutor do TikTok está nos dizendo? Que a gente precisa ter mais espaços de descontração, as pessoas precisam se sentir mais à vontade mais com a gente. Leve, né? Exato. Cara, faz muito sentido. Ó, eu até olhei o horário aqui, porque daqui eu estou aproveitando aqui, né, bastante a presença do... Não vamos nem contar que eu recém desci do avião, já desci do avião dentro do estúdio. Já aqui. deixa dentro do estúdio, não, porque nós temos que aproveitar, né? Nós estamos, como eu disse, a gente está muito feliz. E assim, faz tanto sentido, porque eu sempre pensei muito dessa forma como você está falando, e vi isso, né? Muitas vezes não consegui combater sempre, não é nem de combate, ou colocar, muitas vezes, fazer com que muitos entendam isso, né? De alguma forma, eu nunca fui uma pessoa de de apontar, né? Eu sempre fui de deixar a pessoa confortável, e é muito engraçado que às vezes, né, tem alguns clientes nossos, né, que eu falava, tem que fazer isso, tal. Eu tenho um cliente, um amigão meu, ele não é daqui, ele é de outra cidade. Aí um dia ele escutou viu alguém na internet, falou para ele, no seu Instagram tem que fazer assim. Daí ele me falou, Renato, nós vamos mudar. Eu falei, doutor, eu já te falei isso quantas vezes, né? Mas ainda bem que caiu a tua ficha agora, né? Santo de casa não faz milagre. Muitas vezes eu tô ali com o cara e ele não, né? E também às vezes falta a gente ser um pouco mais incisivo, mas precisa a pessoa querer, né? E aí nesse lance do querer, eu queria que você explicasse, porque a gente já falou um pouco do convênio do plantão, eu acho que ficou bem claro, né, que é uma questão de planejamento, que dá para fazer, posicionamento, se tornar essa autoridade mesmo. E agora, nesse último livro que você participou, que é o Novo Mindset Médico, qual é o novo mindset que o médico precisa ter para entrar nos próximos anos, para o futuro? Seja 5 ou 10 anos, a gente, assim, até foi engraçado, muito legal essa conversa, viu? Eu tô preso de um lado e a Kelly tá do outro. Por exemplo, eu vivencio muito ainda a medicina de Rio Preto, que muitos amigos e médicos estão presos no plantão e convênio ainda e não conseguem sair. E aí eu falando para Kelly, falei, Kelly, a vinda do Dr. Carlos Eurico aqui vai ser importante, porque ele vai falar para esse pessoal. Aí a Kelly, mais visionária que eu, já fala, não, nós temos que falar do doutor porque ele tá lá no Vale do Silício. Entendeu? E aí ficava nós, mas foi legal porque eu acredito que a gente conseguiu convergir, né? Porque ao mesmo tempo que nós vamos ter amanhã pessoas que vão estar presos nos plantões e convênios, nós vamos ter os caras ali que eu sei, que eu já vi a lista de quem tá lá, que é os caras que querem que quer esse novo mindset. Só para deixar claro, assim, Renato, eu, por exemplo, ainda atendo um convênio. O convênio mais popular da minha região, que é a Unimed, eu atendo a Unimed. Legal. Mas aí com estratégia. Sim. Então, qual é a estratégia para o convênio ser interessante para o médico? Se eu viver de consulta, não dá para viver de consulta atendendo só consulta clínica e tu atender convênio. Porque hoje tu precisaria em torno de umas 202 consultas de convênio para pagar a conta de um consultório sozinho, por exemplo. Né? Uma despesa média de um consultório, às vezes a gente faz a conta de cabeça por cima, eu gasto 3 mil, 4 mil. Quando eu sento com o pessoal que faz mentoria comigo, a gente vai chegar lá em 12, 13 mil reais. É porque a gente esquece o imposto, a gente esquece um monte de coisa que não está ali na nossa continha quando a gente faz isso de cabeça. Então, é impraticável tu viver só de consulta de convênio. Agora, eu tenho uma estrutura diagnóstica, eu tenho uma estrutura terapêutica, são coisas que às vezes são caras para serem pagas do ponto de vista particular, mas o mercado de convênio, ele proporciona para que as pessoas que têm o plano, eles consigam, às vezes, utilizar essas ferramentas diagnósticas e de terapia. Então, vale a pena trabalhar com convênio se tu tiver uma estratégia adequada para trabalhar com convênio. Então, para a pessoa não achar, o Eurico só tem particulares. E eu ainda trabalho bastante, atendo aí no mínimo 200 a 300 pacientes em mês, que eu atendo pouco, né? Então, só para o pessoal ter uma ideia, não, o Eurico já está fora. Né? Eu li o livro, é o seguinte, como o Dr. Carlos Eurico disse, pessoal, como o Eurico disse, é uma estratégia, né? Eu aqui participei de uns 4, 5 casos que nós conseguimos tirar esse pessoal de plantão.
Então a gente foi, na medida que ia aumentando o consultório, aí eu tinha o primeiro que eu fiz, eu não tinha muita. A gente foi fazendo junto, né? Qual é o plantão que você odeia? Eu falei pro cara, ele falou, é esse aqui, o cara sabe, né? Então eu falei, então esse aí nós vamos focar nele para pegar essa renda e substituir essa renda aqui. Perfeito. Né? Então, lógico. Só que às vezes a gente tem que cuidar porque o plantão que a gente pode adorar pode ser aquele que pior nos remunera. Né? É isso aí. Porque às vezes eu viajo 2 horas para ir para aquele plantão e eu não ponho na ponta do lápis o horário de deslocamento como contando para mim dividir aquele valor que eu ganhei no plantão, o risco de acidente, as horas do descanso pós o plantão. Então, se a gente colocar tudo isso na balança, a gente vai ver que plantão no início da vida é legal, fazer o teu pé de meia, tu te organizar. Agora tem gente que gosta de viver de plantão, se está feliz fazendo isso é o que tu ama fazer, bora. Eu tenho um amigo de infância que ele é médico de plantão e ele tá, até hoje ele atende, tem emprego e ele é feliz. Tem gente que gosta. Agora a grande maior parte das pessoas se sente desconfortável e está infeliz. Então acho que aí é que entra. Se você está infeliz fazendo o que você está fazendo, esse tempo da gente passar a vida inteira sendo infeliz para trabalhar porque era o que eu tinha para fazer, isso já acabou. Então quando a gente aponta o dedo para as novas gerações, ninguém fica em emprego, porque ninguém mais quer fazer plantão. Presta atenção, de novo. Antes de apontar o dedo, então eu posso dizer assim, com certeza absoluta, que uma das coisas mais legais que a inovação me fez aprender aos 50 anos de idade aí, é a ser muito menos preconceituoso com absolutamente tudo. Né? Então, presta atenção. Eu olho mais jovem e eu entendo, esses caras talvez seja demais, né? Talvez para minha geração que só trabalhava era uma, e agora seja talvez demais, que o pessoal não quer abraçar às vezes muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem algo que está nos dizendo, cara, vocês se mataram trabalhando, não precisa ser assim, a vida pode ser mais leve. Então se tu está infeliz, aí tu tem que ter a coragem que esses jovens hoje têm de mandar tudo no espaço, porque se isso aqui não está falando com o meu propósito, eu vou embora, vou fazer outra coisa. Vida que segue. Então eu admiro uma sociedade hoje que é uma sociedade de uso. Eu não preciso ter posse, eu não preciso comprar um monte de coisa. Eu vou usar as coisas e vou viver melhor, uma vida mais leve, sem me matar, tendo mais tempo para viver, para fazer coisas legais. Então acho que tudo tem que ter equilíbrio, né? Vivemos a era do iFood, do Netflix, do Airbnb, do Uber, quer dizer, né? E a telemedicina. E assim, ó, pessoal, inclusive aqui, ó, nós vamos depois direcionar para muitos médicos. Depois eu vou jantar com o Dr. Carlos Eurico, né, com o Eurico aqui. E aí nós queremos trazer essa mentoria para cá, porque eu acredito que vai mudar a vida de muita gente. E assim, porque as pessoas não têm essa noção. E é diferente, por exemplo, eu estar falando, eu não tenho a tua autoridade. Eu tô aqui. Muitas pessoas hoje me respeitam, mas eu não sou médico. Então a pessoa fala, esse cara aí, os que acreditaram deram certo, falam, pô, Renato, legal, tenho muitos, graças a Deus. Mas tem gente que fala, esse cara é balela, ele não sabe, né? E aí a experiência... Mas por isso o que tu faz, que vocês fazem aqui na IKS, IQS, né? Que a Kelly também faz, é extremamente importante, porque precisa de pessoas que abram os olhos e que alertem sobre essas questões, porque muitas pessoas vão abrir os olhos. Demora, é difícil, a grande maior parte das pessoas ainda não enxergou, né? Estão aos pouquinhos enxergando, mas realmente assim, a velocidade com que a gente hoje passa da escassez para a abundância é muito rápida. Então nós estamos despejando hoje no Brasil, entram mais de 36 mil novos alunos de medicina, então eu vi um número, não sei se ele é correto ou não, porque eu não chequei a fonte, mas a quantidade de solicitações de novas vagas em curso de medicina é algo na esfera de 3 centenas, eu não sei se por mês ou a cada, eu não sei bem, mas a pessoa falou por mês, eu achei muito, que era solicitação, 300 e poucas solicitações no Brasil a cada 30 dias de novas vagas de medicina. Então a gente entende a velocidade com que o mercado vai ser tomado por um número muito grande de profissionais. E aí, assim, como é que, quando eu estou sozinho, navegando, é fácil, todo mundo me enxerga, etc. Agora, quando eu estou
uma regata lá com milhares e milhares e milhares de barcos. Eu não tenho espaço nem para ir para... Eu não consigo nem pegar o vento direito, porque tá todo mundo pegando o vento ali. E aí? E na verdade, tu tá navegando quase sozinho. Quando tu abriu, fechou o olho, às vezes tu acordou no outro dia, tá cheio de barco estacionado já do teu lado e é rápido. Então esse é o grande lance. Então a gente não vai se dar conta nesse mundo exponencial da velocidade com que as coisas vão chegar. E faz muito sentido. Hoje mesmo eu fui pegar meu carro, que eu tinha mandado lavar, e daí a gente tava com todo... E aí, à medida que o evento foi entrando, tipo, na nossa veia, né, que foi chegando perto, e aí a gente começou a acompanhar e seguir mais você e tal. E aí hoje eu fiz um desabafo lá no meu Instagram, até a Marcela colocou, que é minha social media, né? E eu falei, gente, desculpa, você que é médico, tem amigo que é médico, tem parente que está estudando, como é que a gente fazendo uma mobilização dessa com apoio dos maiores shoppings do Brasil, que é o Iguatemi, o maior hospital rio-pretense, que é a Beneficência, apoiando o evento, que é um hospital que está trazendo modernidade, o maior escritório de contabilidade, assim, está apoiando. Falei, nós estamos trazendo uma pessoa que é escritor, que é inovador. Como é que vocês não vão? Porque vai formar 40 mil médicos, tá? Esse número já está pela Associação Médica de AMB, tá? Com 12, 13 mil vagas de residência. Como é que vocês não vão numa palestra dessa para saber o que vai acontecer no futuro? Entendeu? Ou ter uma ideia, mais ou menos, né? E que é esse novo mindset. Quer dizer, e o cara ainda, que nem você falou, o cara tá preso lá no passado ainda. Vamos voltar para a tua pergunta lá. É um absurdo, né? Que eu acabei saindo um pouco. Mas não tem problema, estamos conversando. A Kelly já me ligou aqui, pelo menos ela já quer que a gente para, mas a conversa tá boa, né, Marquinhos? Tá tudo certo aí? Você tá de boa? Então tá, mas vamos mais um pouquinho, nós temos que jantar. Se o Marquinhos não roncar... não ronca bem. Não, Marquinhos. E esse novo mindset, Eurico? Na verdade, assim, o mindset significa atitude mental, né? Então, essa palavra ela se torna mais popular com o livro da professora Docorn, que ela traz o mindset, né? Em que ela separa, especialmente em dois mindsets, o mindset fixo e o mindset de crescimento, o growth mindset. Em que pessoas de mindset fixo são aquelas que acham que tá tudo bem assim, isso é difícil, isso não é para mim, tô velho demais para isso, não, isso não é do meu tempo, isso é mindset fixo. Eu já nasci com essa inteligência, isso aqui não adianta que eu não vou aprender. Tá bom demais. E o mindset de crescimento são aquelas pessoas que dizem, vamos tentar, vamos ver o que acontece, vamos lá, eu topo esse desafio. Não, as pessoas, o próprio... A pessoa que descreveu o QI, o coeficiente da inteligência, ele mesmo, em vários momentos, ele diz assim, porque isso não é uma coisa fixa. As pessoas não nascem com QI, elas vão morrer com QI. Então, seja o coeficiente emocional, inteligência emocional, o QI mesmo, a gente pode mudar absolutamente tudo, desde que a gente se disponibilize a isso e a gente se esforce para isso. Então, eu acredito muito nesse mindset de crescimento. E a medicina hoje, ela precisa desse novo mindset. Por quê? Porque esse novo mindset vai trazer de volta algo que a gente perdeu lá atrás, que é a humanização. Então, o mundo de hoje, a medicina 5.0, o mundo 5.0, a indústria 5.0, isso aqui ela é centrada no ser humano. Ou seja, é algo bacana, bom, positivo, que vai trazer valor para as pessoas, né? E nesse mundo em que as pessoas te avaliam o tempo inteiro na internet, que te dão nota, que falam bem ou mal de você, é extremamente importante que a gente entenda que não tem mais como a gente se esconder. Por isso que não faz sentido ter um perfil pessoal e um profissional, porque se eu postar no meu perfil pessoal, eu enchendo a cara lá, fazendo fiasco, vai repercutir no profissional, não tem jeito. Vai chegar. Vai chegar, todo mundo tem um celular na mão, quer dizer, tudo aquilo que fizer errado vai aparecer, né? Então, nós temos que ser quem nós somos. E aí vem essa questão do novo mindset. O que é o novo mindset? É a nova maneira do médico enxergar a medicina. Começa com o novo paciente, o cliente da saúde, que é uma pessoa hoje informada, atenta às coisas diferentes, que chega questionando. Ainda hoje eu estava num evento em São Paulo, o HackMed, um evento bacana, organizado por essa comunidade, que é o HackMed, que é uma comunidade de inovação, em que
Leonardo Gross, que é um cara fantástico, já tinha escutado ele aqui em Barretos, já escutei umas 2, 3 vezes a palestra dele, e ele trouxe uma informação que 60% hoje das pessoas se sentem à vontade para desconfiar, não desconfiar, mas para questionar ou contrariar, digamos assim, duvidar que seja o médico, entendeu? E questionar, e perguntar, e apertar o médico. Então, se você acha que o paciente não pode questionar, tu te retrai. Então, quando ele te questiona, tu toma uma atitude às vezes arrogante. O que não aconteceu no passado, né? E isso é ruim. Então, esse cliente hoje, ele está empoderado. Tem no livro Medicina do Amanhã, do meu querido amigo Pedro Chetasti, que ele diz lá que nós estamos vivendo a época da infoterapia, ou seja, as pessoas têm tanta informação que as pessoas têm, elas, digamos assim, elas recebem tanta informação, então elas já chegam com todas as informações, elas já sabem sobre diferentes tipos de tratamento, sobre as novidades, e isso faz com que a gente tenha um prosumer, né, que é um consumidor profissional na área da saúde. Então, com essa mudança do perfil do cliente, é natural e premente, importante que a gente também mude a nossa capacidade como médico. E o médico não é mais o dono da verdade, o professor não tem mais as informações, o advogado, as informações estão aí disponíveis para todas as pessoas. Nosso papel hoje, o que é? É de ser um tutor, um parceiro, né? Para fazer com que as pessoas entendam, dentro desse mar de informação, aquilo que tem mais ou menos valor para elas, o que é fake news, o que não é fake news. Então é muito mais uma cocriação do que a gente chegar ali e dizer, não, agora tu vai fazer isso, agora tu vai tomar esse remédio. Tu vai propor para as pessoas cada vez mais. Às vezes o nosso cliente ele ainda não está preparado para isso. E às vezes tu vai ter que dizer o que ele tem que fazer. Às vezes, não, mas eu não vim aqui para me dar a opção, eu vim aqui para te me dizer o que eu tenho para fazer. Eu já escutei isso. Mas aí tu tem que conversa. Vai explicando às vezes, dizer, olha, a minha sugestão, acho que o ideal para você seria isso por causa disso, daquilo. E se o paciente aceitar, entender, beleza. E quando ele aceita é mais fácil, né? Do que impondo, né? Com certeza, porque é uma conversa, né? Mas as pessoas não estão mais, especialmente as que estão dispostas a pagar e que têm dinheiro para pagar, a serem tratadas dessa maneira antiquada. Então, o novo médico é isso, ele é humano, ele é digital, ele olha o cliente, não mais está olhando o paciente, ele vai estar aberto a conversar, a discutir, dar mais espaço, porque quando a gente digitaliza os processos, a gente vai ter mais tempo para ser humano, para conversar mais com as pessoas, né? Então, quando não preciso ficar digitando, então hoje, por exemplo, os assistentes de voz, que a gente cada vez mais, a gente vai agora, já tem tecnologia para isso, eu sou até parceiro por enquanto aí, mas talvez até investidor de uma startup aqui brasileira, mas já tem várias empresas fazendo isso, que é a questão de reconhecimento de voz. Então, tu vai ditar, né, e o teu prontuário médico, ele vai transcrever aquilo da conversa e já vai separar isso em queixa principal, história da doença atual, em história patológica pregressa, ou seja, tu não vai precisar mais ficar digitando. Então, em vez de ficar olhando para a tela, tu vai ficar olhando pro ser humano que está sentado na tua frente. Então essa conversa vai cada vez mais fluir de uma maneira diferente. A gente vai ter que reaprender a conversar, porque a minha geração, a gente foi treinado a ir direto pro diagnóstico, pro ponto ali, porque tu não tinha tempo a perder. Então quando o paciente começa a devagar, eu vou lá e corto e direciono ele para onde eu quero chegar. Volta, né? Aqui, né? O difícil é a gente reaprender a ser mais solto, a dar mais espaço para conversa, né? Falar do time de futebol. Eu tenho pra gente encerrar aqui, porque tá muito legal, gente, eu falar para você de coração. Eu já gravei muito podcasts e já bastante. E o assunto aqui é muito top. Assim, primeiro que é um assunto que eu gosto e o Eurico aqui, ele solta bem, a conversa é fluida, né? Isso é muito bacana. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque senão vou ter problema em casa. Fala do Vale do Silício. O que você aprendeu lá? O que isso mudou sua vida?
quanto que foi importante, não só na sua carreira, mas também na sua vida pessoal, o que isso impactou, porque a gente ouve falar tanto, né? Quem gosta, por exemplo, eu gosto, eu adoro isso também. A gente sabe que muitas coisas saíram de lá. Você assiste o filme do Jobs, você sabe que veio de lá. Você vê outras empresas, Google, quer dizer, as grandes, né? E outras que também que surgiram. O quanto isso impactou na sua vida e o porquê você continua levando turmas de médicos, outros profissionais da pro Vale do Silício. Não é conversa de quem quer que as pessoas vão para o Vale do Silício comigo, tá? Mas o Vale do Silício mudou tudo. Então é incrível, de novo, foi um despertar, assim, primeiro foi o fato de eu estar lá naquela palestra em São Paulo, lá com o Roberto Chiniachi, que mudou tudo. Segunda coisa que mudou foi quando eu fui assistir, aí a partir dessa palestra eu me aproximei da Editora Agente. A Editora Agente tinha os autores lá que faziam webinários, né? E aí eu fui escutar um webinário com um autor que tinha um livro que falava da inovação, que era o livro Incansáveis, o primeiro livro do Maurício Benvenuti. Sim. O gaúcho Maurício Benvenuti, que era sócio da XP. Sócio da XP, hoje da Startse, né? Largou tudo e foi para o Vale do Silício para se aventurar e acabou se tornando sócio da Startse. Tem uma história super bacana. Mas aí o Maurício estava falando sobre o Vale do Silício, essa coisa toda. E aí eu perguntei para ele no webinário, tem alguma coisa para saúde? E ele disse assim, nós estamos fazendo a primeira imersão presencial em saúde e inovação aqui no Vale do Silício, parará. E aí terminou o seminário, eu já entrei, acho que deve ter sido um dos primeiros a me inscrever. A gente esteve lá com uma turma, acho que eram 12 pessoas, entre médicos, donos de empresas ligados à área da saúde, dentistas, isso em 2017, 16, 17. E eu voltei de lá completamente transformado, porque eu vi algo totalmente diferente de tudo que eu conhecia. Hoje menos, né, impactantes são as coisas, porque hoje a gente já está vivenciando muito essa era digital, da inovação, mas naquela época que isso me impactou de uma maneira, e até hoje segue impactando, e não é só na maneira como eu vi a medicina, a maneira como eu dei um passo no futuro. Toda vez que eu vou para lá, ano passado eu estive lá 3 vezes, cada vez que eu volto com mais networking, com mais vontade de fazer coisas diferentes, e aí eu começo a enxergar sinais de futuro, principalmente quando a gente vai olhar outras áreas que não são a área da saúde. Tu começa a ver, puxa, isso aqui que já está acontecendo aqui nessa área, isso aqui vai vir para a saúde. Então assim, o Open Bank primeiro, depois o Open Finance, isso é o que a gente está buscando na saúde, né? O Open Health, mas já aconteceu nas finanças. Então, ainda hoje eu escutei, poxa, se tu quer te aproximar de alguém fora da área da saúde hoje, que tu tem que olhar, se tu quer digitalizar a saúde, é olhar para a fintech, é olhar quem está trabalhando com a parte financeira, porque esses caras já fizeram toda a estrutura, já se uniram, já fizeram toda essa interoperabilidade do sistema financeiro brasileiro, que é espetacular, tá o Pix aí para mostrar isso. E vamos olhar para esse negócio, como é que os nossos dados hoje que estão aí dispersos, por um SUS, um paciente que faz 3, 4 tomografias porque ninguém achou o resultado da outra, porque não sabia que ele já tinha feito. Então são coisas extremamente interessantes e que tu começa a enxergar essas coisas na frente dos outros. E aí quando acontece algo que muda tudo, que nem a pandemia, tu já está preparado para surfar essas oportunidades. Então assim, como é que eu me preparo para algo imprevisível? Abrindo o teu leque, olhando para outras coisas, entendendo outras áreas. Então, assim, como especialista, eu roubei essa comparação de um querido amigo, o Dr. David Senna, em que ele compara o especialista como um corredor de 100 metros rasos olímpico. Não sei se era dele essa afirmação, mas ele usa, já escutei ele falando. E ele diz o seguinte, a gente passa a vida inteira treinando para melhorar 1 milésimo de segundo. Tudo bem, se eu for um atleta olímpico, eu vou subir no pódio, isso faz toda a diferença. Agora, eu sou médico, não sou um atleta olímpico. Se eu tirar 5%, 2% da minha preparação só na minha área, só na minha especialidade, indo nos mesmos congressos, escutando os mesmos assuntos, escutando as mesmas pessoas, e eu direcionar essa energia e esse estudo, esse tempo para outras áreas, será que não vai me agregar muito mais na minha vida, não só pessoal, mas como médico ou como ser humano? Então é isso, a gente tem que abrir um pouco, sair só do técnico e ampliar os nossos horizontes, porque eu acho que é isso que faz toda a diferença. Isso eu aprendi no Vale do Silício. E só para trazer para o pessoal, por exemplo, a maneira de encarar a educação dos meus filhos mudou
completamente. Eu era um cara muito duro, no sentido de que tem que tirar nota boa, tem que ser o cara 10, tem que não sei o quê. E aí, quando eu entendi que o que a gente faz é querer que as crianças sejam a média, e que a média é uma porcaria, para não dizer uma merda, para não dizer o nome feio no podcast, depois tu pode cortar se quiser. Pode. Porque, não vai cortar, não. Porque ser a média é horrível. Porque a gente está perdendo a oportunidade. A gente não adianta querer ser a média. Eu tenho que aproveitar aquilo que a gente é bom, naquilo que eu tenho habilidade, aquilo que eu gosto de fazer, e eu ser ótimo naquilo, excelente naquilo. Por quê? Porque aquilo é talvez o que eu nasci para fazer. Enquanto eu tenho um filho que é péssimo de matemática, ele odeia matemática, o número não é a área dele, não é a praia dele. E a gente a vida inteira, professor particular de matemática, aquele sofrimento de chegar para matemática, todo mundo sofria, ele sofria, a mãe sofria, eu sofria. E aí quando eu cheguei para minha esposa assim, chega, não tem mais professor particular, não sei o que, não roda, ele vai passar, com as calças na mão não interessa, vamos focar naquilo que ele é bom, o que ele gosta. Puxa, ele é ótimo em inglês, ele fala bem. Pô, agora esse final de semana ele vai fazer, acho que o segundo IELTS dele, ele está com 16 para 17 anos agora, e no primeiro que ele já fez, ele já tirou quase nota suficiente para entrar em qualquer universidade, porque o inglês estava bom. Ou seja, foca naquilo que ele é bom, adora tecnologia. Então eu levei ele para o Vale do Silício ano passado comigo, e aí outra coisa legal, assim, tu começa a destoar muito, se tu estudar muita inovação, tem que trazer as pessoas junto contigo. Então minha esposa foi fazer imersão em saúde, lá no Vale do Silício também, levei meu filho mais velho, depois vou levar o mais novo também, e ele chegou lá enquanto ele era o mais novo da turma, era uma turma com 80 pessoas, estava até o Rui aqui, o Rui Lucato aqui de Rio Preto, de Rio Preto, estava lá, e aí o pessoal falando de coisas que todo mundo assim apavorado, falando sobre NFT, carteira de NFT, ele pegava o celular e dizia, não, isso aqui é a minha carteira de NFT, não sei o que, aquilo lá, isso aqui, e o pessoal olhava para ele assim, como é o mundo deles, né? É o mundo digital. E é isso que a gente tem que eu aprendi lá. A gente tem que valorizar aquilo que as pessoas são boas para fazer, aquilo que elas têm mais habilidades para fazer, e a gente não ficar se estressando, se preocupando em querer que todo mundo seja a média. Eu acho que isso é um grande aprendizado. Mudei até a educação dos meus filhos por causa do Vale do Silício. Maria Laura, para terminar, né? A Kelly já avisou lá, né? O pessoal já tá com os olhinhos pequenininhos aqui, o pessoal tá com sono. É que não... Não, a Kelly já me ligou, que ela quer que pare, que eu tenho que jantar. Então, beleza. Ó, eu quero dizer o seguinte, eu fiquei muito feliz. Ó, putz, esse conteúdo, primeiro eu vou fazer cortes dele, a nossa equipe aqui vai fazer cortes, vamos botar ele na íntegra, nós vamos mandar, colocar tráfego nisso aqui, porque muitas vezes eu não conseguia falar como você falou. E eu me senti muito assim digamos assim, meu pensamento na sua fala, e com muita autoridade e assim, um domínio também, você comunica muito bem. Então eu acredito que vai ajudar muita gente, porque muitas pessoas às vezes não conseguiram chegar até aqui. Não é uma profissão fácil, né? E as pessoas sonham com isso, né? Eu sei que eu vivencio famílias pagando faculdades caríssimas, né? Quer dizer, um investimento pesado. Eu tenho um amigo agora que ele está formando a filha dele agora, ele é meu amigo mesmo. E assim, a gente vê a dificuldade para chegar até aqui. E aí a pessoa forma, e aí eu até num pedaço do meu livro lá eu escrevo o seguinte, daí começa o problema. Parte do problema. Depois, quando ele se forma, que ele tem que escolher a residência, começa a outra parte. Enfim, então, pessoal, ó, super demais esse conteúdo aqui. E amanhã, quem estiver presente lá na palestra, infelizmente nós não podemos gravar, a gente não conseguiu gravar tudo isso, eu também não tive pedido autorização também para o Dr. Carlos Eurico, mas enfim, mas quem estiver lá presente vai desfrutar com certeza de uma palestra que pode mudar a vida de muita gente. Obrigado. Que paz, eu que agradeço a oportunidade, Renato, e assim de coração parabenizar o que vocês fazem aí pela nossa classe, pelos médicos, e esse abrir de olhos aí dos médicos, e vocês fazem isso com muita competência, com maestria. Então fico muito feliz que eu tenha conseguido te representar aqui na minha fala e dizer que é um prazer estar aqui. Fico muito, muito grato aí, especialmente pela carinho e gentileza aí que vocês têm comigo, e de coração mesmo só tenho a agradecer. E eu acho que essa questão da gente ser grato é uma das coisas mais bacanas do ser humano, então pode ter certeza que
tem a minha gratidão. Imagina. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. Posso que dizer, a gente possa tocar aí os nossos colegas aí. Já valeu a pena. Até aqui já, o que acontecer daqui para frente já é lucro, já é assim, muito bacana demais. Obrigado mesmo, obrigado. Você é bem-vindo aqui. Que São José do Rio Preto seja a sua casa aqui no estado de São Paulo, no interior paulista. E eu acredito que nós vamos fazer muita coisa pela frente, porque isso está no nosso DNA também. Tá bom? É isso aí, Marcos. Valeu, pessoal que acompanhou aqui com a gente também, toda a nossa equipe que fez de tudo para trazer aqui o Dr. Carlos Eurico. Ele é pneumologista, especialista em gestão de carreira médica e inovação, e assim com uma larga experiência lá no Vale do Silício. E amanhã ele vai contar isso para quem vai estar lá assistindo pessoalmente, lá no Iguatemi, Rio Preto. Obrigado. Valeu, doutor. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.